Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe, exatamente 6 horas e 6 minutos. Chamo a sua atenção para esses números que nós vamos falar agora. O Brasil registrou o maior número de estupros da história. Quase 70% são menores. Foram notificados mais de 6.200 casos por mês. Isso significa 205 por dia. Como já mostrei aqui essa semana, esse número pode ser maior, já que o IPEA divulgou que somente 8,5% são denunciados e só 4% chegam a relatar no sistema de saúde. Vamos mostrar aqui para vocês uma tabela dos números registrados, já que com subnotificação poderia chegar a muito mais do que 800 mil casos. Esses, gente, são números que foram divulgados através do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é o mecanismo que eles fazem de divulgar no ano os dados do ano anterior. Então, olha só, eu já trago para vocês que é o maior número da história. 74.930 vítimas de estupros no Brasil. Quase 80 mil pessoas foram estupradas no nosso país. Um aumento de 8,2% em relação ao ano anterior, que é o 2021. Eu chamo a atenção para vocês aqui do número em relação ao perfil das vítimas e trago que quase 90%, 88,7% mulheres. E também, gente, é preciso falar que dificilmente, mesmo os homens sendo vítimas de estupro, porque são principalmente os menores, ainda assim é muito difícil dos homens denunciarem esse tipo de crime, pela vergonha, por também não identificar, né, muitas vezes quando se é criança, não identificar também que aquilo é um estupro, até adulto, né, muitas vezes a pessoa não percebe, porque vai ao local, acha que muitas vezes só porque você chegou até o local com ali o seu acusado, isso significaria que você está permitindo e não é. Mesmo que você vá ao encontro da pessoa, mesmo que você beije a pessoa, mas a partir do momento que você diz não, é estupro. Não importa se você esteja em um local onde vocês marcaram que é mais a sós, não importa a roupa que você estava, nenhuma justificativa é possível nesse caso. Se é não e continuou, é abuso, é estupro. 90% quase mulheres, 56,8% negras. E isso aqui só fortalece ainda mais o que a gente vem dizendo entra ano e sai ano, que infelizmente as mulheres negras estão no ápice quando a gente está falando de mulheres mortas são as negras, abusadas normalmente são as mulheres negras, que é onde a gente vê que o racismo está ainda tão forte no nosso país. Não é à toa. As mulheres negras são as mais sexualizadas, são as mais desumanizadas. Infelizmente, muitas vezes são corpos vistos como corpos usáveis e não são. A gente só tem 130 e poucos anos aí que acabou a escravidão e foram quase mais de 3 séculos de escravidão. Então, muito do que vem lá atrás ainda respinga hoje. Por isso que a gente traz esses números aqui ainda alarmantes, que precisamos estar atentos. 69,3% entre 0 e 17 anos. Então, minha gente, 7 em cada 10 vítimas são menores. E chama atenção para outro número aqui, desse número ainda. De 0 a 13 anos é 60%. Homens têm vergonha de denunciar, é importante a gente dizer. Maior número da história, gente, de estupros. A justificativa para esses números são muitas dadas aí na pesquisa.
as mulheres mais confiantes para denunciar, a população mais jovem, houve silêncio de relatos, e com esse retorno à escola, eles também voltaram a se comunicar. Então, são esses dois fatores para o crescimento dos estupros no Brasil, na justificativa aqui dos especialistas. As mulheres se empoderando e falando mais, e em relação aos números de menores, seria também esse retorno à escola, que é ali a instituição onde os adolescentes e as crianças verbalizam sobre os estupros que sofrem. Em relação à violência contra a mulher, esses números cresceram muito devido à justificativa da pesquisa. A pandemia, a convivência em casa, muito mais tempo, o impedimento de ir até esta instituição e outro fator é o fechamento de instituições que acolhem essas mulheres. Então, esses dois fatores seriam a justificativa para o aumento de violência doméstica e também do estupro, da questão da violência sexual. A gente vai ao vivo agora com o Antônio Cardoso, que ele tem um outro recorte para a gente em relação ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Antônio, você já trouxe aqui para a gente, desde a primeira vez que eu te chamei aqui, os números relacionados a mortes violentas, você deu uma pincelada aí para a gente. Falou também dessa questão de mais armas de fogo na mão de civis, pessoas da sociedade, é maior do que na mão da Força de Segurança Pública, dos policiais. Conta pra gente, Antônio, um pouco dessas informações. É bem complicado para quem está em casa entender, porque a gente está falando de número, mas a gente tenta aqui com toda a calma, com toda a cautela, para que você do outro lado não tenha nenhuma dúvida. Boa noite. Perfeitamente, Mariana. Na janela é sempre um pouco mais rápido que a gente tem que dar a informação, mas agora a gente pode destrinchá-la. Esses dados, como você me falou, é um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Este anuário é feito todos os anos, como diz o próprio nome. Ele traz esses dados, mas dados são números frios. Não trazem a perspectiva humana, a perspectiva próxima, para o público de casa já entrar nesse sentido. A gente dá um exemplo. Por exemplo, no ano passado, esses dados são do ano passado, no ano passado tem aquele caso emblemático aqui na nossa capital, no bairro Farolândia, aquele jovem que foi morto, esquartejado pelo colega de quarto, pelo colega que dividiu o apartamento no bairro Farolândia, na zona sul aqui de Aracaju. Este é apenas um desses casos. A gente lembra que foi uma comoção grande, para a gente ter uma ideia da quantidade de vidas que estão sendo perdidas todos os anos no Brasil, e em Sergipe não é diferente. A gente traz o recorte aqui para o nosso estado. Sergipe tem 34,8, isso é uma média, né, de números estatisticamente, 34,8 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes. Mortes violentas intencionais querem dizer homicídios, latrocínios, que é o roubo seguido de morte, mortes de policiais ou mortes provocadas pela força policial. São, como eu falei, são mortes violentas intencionais. Estes são os números que a gente traz para cá e os dados que chamam bastante a atenção. Por exemplo, Aracaju é a 7ª capital mais violenta do Brasil. Aracaju é a 7ª capital mais violenta do Brasil. Esses são os dados divulgados pelas forças policiais somadas no nosso país. Outro dado que chama a atenção é que Aracaju tem 38,8 mortes, é um pouquinho acima da média de todo o estado. Aracaju sobe um pouquinho esta média. Mas o que chama mais a atenção é o município de Itabaiana.
Itabaiana, como a gente sabe, quem vive aqui em Sergipe há um bom tempo, Itabaiana tem um histórico grande de violência. Itabaiana figura entre as 30 cidades do Brasil mais violentas, com mais homicídios a cada 100 mil habitantes. A média de Itabaiana é de 51,2 mortes intencionais, violentas intencionais, para cada 100 mil habitantes. Figura ali entre 28ª e 29ª cidade mais violenta do Brasil. A gente está falando de um montante de mais de 4 mil municípios. Itabaiana figura entre essas 30 mais violentas. Para a gente ter uma ideia, existe uma discrepância, existe uma diferença muito grande entre norte e nordeste do país e sul e sudeste. Capital, São Paulo, o grande centro urbano do nosso país, é dito aí como a locomotiva da nossa economia. São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. São Paulo tem 8 mortes a cada 100 mil habitantes. Vou repetir, São Paulo tem 8 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes. Olha a discrepância, olha a diferença para Sergipe, que tem 34,8. É um número muito maior para um estado tão pequeno. Mas para falar melhor sobre este assunto, a gente também recebeu o vídeo do antropólogo, o Diego Bragança, que ele falou sobre isso e também deu uma pincelada do que pode ser o motivo desta discrepância, do que é que leva a toda essa violência. E o público de casa acompanha a partir de agora. Para a gente entender esse aumento exponencial das mortes violentas no norte e no nordeste, precisamos entender primeiro que há uma relação com o período da pandemia, né? A pandemia representou uma disruptura no país. Fez com que as pessoas afastadas do tecido social, nesse isolamento, desenvolvessem um sentimento muito forte de individualidade, de apatia em relação ao outro e de uma normalização da violência. E há um agravante que foi a flexibilização do acesso às armas. Isso trouxe como consequência o aumento das mortes violentas, principalmente na região norte e também na região nordeste. Vale frisar que nos últimos anos, facções criminosas que atuavam no sul e no sudeste passam para as regiões norte e nordeste como forma de disputar esse campo e tem sua base de atuação dentro dos presídios. E o objetivo é encontrar as principais rotas para o comércio da cocaína. E aí, como efeito colateral, nós temos as disputas territoriais entre essas facções e os governos. Esses estados não estão prontos, né? As polícias não estão integradas para combater efetivamente esse tipo de violência. Pois é, vocês ouviram aí o antropólogo Diego Bragança falando sobre isso, mas mais cedo também conversei com uma especialista em segurança pública, a professora da Universidade Federal de Sergipe, a professora Denise Leal, que ela também me explicou que existe um conjunto de fatores. Ele falou aí também sobre esse aumento no número de armas aqui no Brasil. Ela também fala de um histórico que existe aqui em Itabaiana, ela falou especificamente deste município, mas existe um histórico norte e nordeste, mas também da falta de oportunidades nas periferias, a falta de cuidado com o jovem brasileiro, tudo isso também leva a aumentar estes dados. Em Sergipe não é diferente, esses casos acontecem e como ele bem falou, agora retomando, para falar sobre o armamento no Brasil, como você bem falou, Mariana, existe um dado que chama bastante a atenção, que é o número de registros de CACs. CACs geralmente são colecionadores de armas e esses registros aqui no Brasil já ultrapassam o número de policiais das forças policiais somadas juntas, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. O número de colecionadores, de registros de colecionadores já ultrapassa. Eu vou dar aqui o número exato. De CACs, são 783.385 inscrições. O número é maior, como eu falei, do que o efetivo de todas as forças policiais somadas, que juntas dão o número de 657.385 agentes. Isso é um número muito grande. A gente, inclusive, fez uma tabela para mostrar ao longo do tempo como é que este armamento chegou na população civil. É bom lembrar isso, né? A população civil do ano de 2017 a 2022, existe que o número de munições vendidas no mercado nacional cresceu 147%
entre 2017 e 2022. Somente no ano passado, em 2022, o total de munições vendidas foram de 420,5 milhões. Mais de 420 milhões de munições foram vendidas. E o Anuário Brasileiro traz pra gente, né? A gente vê agora este aumento exponencial a partir do ano de 2019. Aí sim, o Diego até falou sobre isso, existe um decreto que possibilitou esta maior circulação de armas aqui no nosso país, e isso influenciou muito a venda desses números. Agora, para a gente falar exatamente da tabela que temos preparada, a tabela mostra que em 2017 a gente tinha um registro aí em milhares de 63.100 armamentos, registros de CACs no Brasil. Para o ano de 2018 já cresceu um pouco, 117 mil. Para o ano de 2019 aumenta mais um pouco, 197 mil. E aí é que a curva realmente começa a subir exponencialmente. No ano de 2020 já eram mais de 286 mil registros ativos de CACs no Brasil. No ano de 2021, 571.700. E segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, um recorde, mais de 783 mil registros de CACs no Brasil. Este número apresenta um aumento de superior a 260% no número desses registros aqui no Brasil. São dados que chamam a atenção, por isso a gente vem aqui destrinchar essas estatísticas. Como eu falei, são dados frios, são números frios, mas você que acompanha o Cidade Alerta todos os dias sabe que isso é o nosso dia a dia. Isso é a nossa rotina. A violência está presente nas nossas vidas. A violência está presente na nossa rotina. Como eu falei, Sergipe, a região norte e nordeste, desponta e muito da média nacional. A média nacional está bem abaixo do norte e nordeste, principalmente o norte, mas aqui também na nossa região nordeste também tem muito. Como eu falei no início, para a gente ter uma ideia, São Paulo, a capital, a grande capital da América Latina, são 8 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Sergipe, 34,8 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Isso é rotina, isso é a nossa vida. É preciso que algo seja feito. É preciso que as políticas públicas sejam voltadas para este lado também. Mariana. Te agradeço, viu, Antônio, pela clareza das informações. Eu ainda tenho mais números para trazer para você que está em casa. O que Antônio traz para a gente, né? Que quanto mais armas, maior o número de homicídios. Porque muito se fala de ter arma é sinônimo de segurança. Mas na prática, onde mais se tem arma, mais a morte é causada por arma de fogo. Analisando, inclusive, outros países, os Estados Unidos está aí para provar, inclusive, essa informação. A gente tem uma outra tabela para mostrar para vocês, que também traz algumas informações para a gente. No Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano, que revela os números do ano passado, mostra que cresceu em 6,1% o número de feminicídios. Os crimes sexuais, a gente já tinha trazido aqui quase 80 mil vítimas no ano de 2022. A Amazônia, ela se destaca 20% das mortes violentas de todo o país. E pasmem, gente, o estelionato são quase 5 mil por dia. E por isso que a gente tanto faz alerta aqui no nosso programa todos os dias, porque de fato tem crescido. E vários são os mecanismos de estelionato, enfim, através de cartão, através de Pix. Estejamos todos atentos.